Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Está entrando no ar mais um Comunidade em Rede, aqui pelo Sistema e Rede de Comunicação Diocesana. Que alegria também falar para as nossas emissoras de rádio. E nesta edição muito especial, que todos já estão sabendo, da grande notícia, nós também queremos trazer daqui a pouquinho, né? Monsenhor José Hamilton de Castro, bispo nomeado, bispo eleito para a Diocese de Almenara. Já vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Então, para nós, da Diocese de Guaxupé, é um programa especial. Quero mandar um alô, então, para os nossos ouvintes, Rádio da Família, e juntamente com a Rede Diocesana de Comunicação, gera este conteúdo. Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora em Machado, Onda Minas FM em Nova Resende, Rádio Boa Nova FM em Itaú de Minas, Nossa Missão FM em Passos, Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Eu disse para você que nós temos um momento especial. Boa tarde, Dom Lanza, seja bem-vindo ao nosso Comunidade em Rede. Boa tarde, Padre Sandro Henrique. Uma alegria mais uma vez de trazer essa grande boa notícia, não só para Guaxupé, nossa diocese, mas também para a Diocese de Almenara, Minas Gerais. Dom Lanza, as pessoas já estão sabendo, porque na última quarta-feira foi anunciado, então, o nosso bispo eleito, nomeado pelo Papa Francisco como bispo diocesano da Diocese de Almenara, o Monsenhor José Hamilton de Castro. Antes de nós falarmos um pouco sobre o processo que se dá para a nomeação, é importante nós entendermos esta dinâmica do sacramento da ordem, que muitas pessoas às vezes entendem que o padre ou o bispo é como se fosse uma estrutura militar, que você tem o soldado, o comandante, o tenente, e assim vai subindo de patente. E nós sabemos que o sacramento da ordem não é uma patente que você vai conquistando, mas sim é um dom de Deus que ele vai conferindo àquela pessoa. De fato, Padre Sandro, então são momentos assim importantes, né, do sacramento da ordem. De fato não é um título, né? Ser diácono não é um título, ser padre também não é um título e ser bispo também não é um título. São três momentos do mesmo sacramento, conhecido como o sacramento da ordem. O primeiro momento é o diaconado, é aquela pessoa que depois de terminar seus estudos, ela se encontra preparada e pode ser o diaconado permanente, pode ser até um homem casado, uma pessoa casada, solteiro, viúva, que pode receber o diaconato permanente. E aquele que, terminando seus estudos, vai receber o diaconato em vista da ordenação sacerdotal. Feito isso, o diácono deve exercer o diaconato, que significa serviço, por 6 meses, ou até 1 ano, dependendo também da necessidade da igreja local e dependendo também da situação do próprio candidato. Passado esse tempo, então vem o passo seguinte, que é o presbiterado, quando o eleito ele se torna então padre, ele é ordenado padre, e o padre vai trabalhar nas paróquias, vai exercer o sacramento da ordem grandemente, e o padre ele recebe um título de pároco. Por que o pároco? Porque o pároco ele vai fazer às vezes do bispo, se bem que o padre já é um cooperador do bispo, mas quando então a gente dá esse título de padre, no sentido que ele vai exercer uma determinada função. Ele vai exercer essa determinada função na paróquia. Mas também tem outros títulos, né? Que não fazem parte do sacramento em si. Pode ser cônego, pode ser monsenhor. Então, esses são títulos.
Ser diácono, ser padre não é título, faz parte da essência do sacramento da ordem. E o terceiro e último momento é o episcopado. É aquela pessoa que recebe, então, o grau máximo do sacramento da ordem. E aí ele é conferido uma diocese. Não existe um bispo voando por aí, vamos dizer assim, não é? É como não existe um pároco também. Se ele é pároco, ele é responsável por aquela comunidade. Mas quando se faz um bispo, quando se elege um bispo, é para uma determinada diocese. Existe, por exemplo, o bispo auxiliar. É um título que se dá para o bispo. Ele se torna auxiliar. Ou um bispo coadjutor. O auxiliar, por sua vez, é aquele que vai auxiliar. O próprio nome já está dizendo. Eu fui bispo auxiliar. Antes de ser nosso bispo aqui. Antes de ser o bispo aqui na Arquidiocese de Londrina. Quer dizer, lá já tinha o arcebispo ou o bispo. E eu fui para auxiliá-lo. Quando essas situações? Quando a diocese ou a arquidiocese é muito grande, tem uma demanda muito grande de trabalhos, de pastoral, ou quando o bispo ou o arcebispo se encontra enfermo, impossibilitado de exercer todo o seu ministério com toda a sua força, então o bispo auxiliar vem para isso. Ou o bispo coadjutor, aí é um outro título que se dá também. E o que faz o bispo coadjutor? Na verdade, o bispo coadjutor, ele desempenha as mesmas funções do bispo auxiliar. Só com uma diferença. O bispo coadjutor é aquele que vai substituir o bispo. Imaginando sempre assim, chegando aos 75 anos, o bispo deve renunciar. Renunciando, automaticamente, o coadjutor assume o lugar do titular, que é diferente do auxiliar. Saindo o titular, o auxiliar perde a razão, vamos dizer assim, né? Deixa de exercer ali a sua missão e com certeza vai ser chamado para uma outra função. Então, Lanza, e é bonito nós vermos isso na igreja, essa missão do sacramento, a força do sacramento nessas três funções, no diaconado, no presbiterado e no episcopado. Mas os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pela rede diocesana de comunicação, como eles não têm muito acesso à vida ou à preparação para o anúncio, para a eleição do bispo, eles perguntam, como é que acontece? Porque geralmente o seminarista está ali na comunidade, eles acompanham, ele é ordenado diácono, a comunidade acompanha, ele é ordenado padre, a comunidade acompanha, mas nem todo padre vai ser bispo. O senhor mesmo disse, todo diácono transitório ou em vista do ministério presbiteral, ele vai ser padre. Agora, nem todo padre, consequentemente, será bispo. Então, fica na cabeça do nosso povo como que funciona. Quem que indica? Por exemplo, no caso, o Monsenhor José Hamilton. Eu acredito assim, que o esquema geral é o mesmo. Porque nós temos o SAV, o Serviço de Animação Vocacional. E nós temos os jovens. O jovem diz assim, eu quero ser padre. Ou então, a moça, eu quero ser religiosa. Tem todo um trabalho. Vai se visitar, vai acompanhar, vai visitar a família, tem os encontros vocacionais. Isso já é um caminho, isso já é um processo, para ver se de fato aquela pessoa reúne as condições. Olha aí, se ela reúne as condições, se existe realmente, se percebe que existe o chamado da parte de Deus. Entra no seminário, tem um caminho longo, vamos dizer assim, né? Praticamente 10 anos de estudos. Nesse período, tem o reitor, o vice-reitor, o diretor espiritual, tem o confessor, tem a equipe de formadores. Então, todo mundo, vamos dizer assim, né? Está todo mundo de olho, né? Naquele jovem, naquela moça, para ver se de fato essa pessoa está respondendo aquilo que a igreja entende, que é o chamado de Deus, que é a vocação, etc. Quando vai receber o diaconado, também tem os escrutínios. A equipe de formadores se reúne, coloca em xeque a vida, as intenções, os propósitos,
daquele jovem, daquela pessoa. A mesma coisa quando se propõe a ser padre também, terminar os estudos. Mais uma vez, a equipe de formadores não vota, vai dizer se pode dar sequência em vista do ser padre ou não, mas é o Conselho de Presbíteros que vai votar, que vai esmiuçar também o que se sabe ou o que não se sabe daquele candidato. De alguma forma, a comunidade também vai acompanhando, porque o menino já está lá na comunidade, já está acompanhando as pastorais, já tem os compromissos, as responsabilidades. Quando não, alguém vem dizer, tem jeito de padre. Esse aí não tem jeito de padre. Esse menino é responsável. Esse menino tem espiritualidade. Esse menino ama a igreja. Quando não, a comunidade, quando as pessoas vão dizendo o contrário, aí a gente tem que ficar muito atento. Porque o povo também, as pessoas têm um faro, vamos usar essa expressão, né? Percebe também as intenções daquela pessoa. E agora, o mais difícil, se é que a gente pode dizer que é o mais difícil, mas eu acredito assim, cada um tem o seu campo, cada um tem a sua área. Eu não compro carro, mas quem compra carro entende de carro direitinho. Quem compra gado, eu não sou comprador de gado, quem compra gado sabe fazer os lotes, escolher os lotes. Então, tem as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, para a questão da escolha ou da indicação. Da indicação, é da escolha, na verdade, né? Uhum. Porque quem é que pode, para quem que se indica um candidato ao episcopado? Só Isso, antes né? disso, Pois não. é o bispo diocesano que indica ou outras pessoas podem indicar o nome de algum padre para a igreja? Então, a orientação que nós temos é que o regional indicasse o nome de padres em vista do episcopado. O que é o regional? São as dioceses, pode ser as províncias, e seria muito bom que isso se fizesse desta forma. Mas também fica livre. Alguém indica, eu digo, um padre, uma religiosa, alguém que conheça o padre profundamente, de repente escreve para a nunciatura, ou sugere para um padre fazer a indicação. Então, são vários caminhos, mas normalmente pode ser o bispo, pode ser o regional, juntamente com o presidente, onde tem todas as dioceses, juntamente com os bispos, eles vão indicar o nome dos padres, que são conhecidos, para ver se aquele nome, de fato, é um nome que mereça, né? Aquela pessoa, se ela mereça receber o episcopado. Então, feito isso, chegando um nome lá na anunciatura, no caso, a anunciatura é onde nós encontramos o núncio apostólico. Uhum. O núncio apostólico ele é o representante do Papa, no nosso caso, no Brasil. E ali o núncio vai fazer vamos brincar aqui, vai fazer uma varredura. É ele que vai, de maneira sigilosa, aí que se fala que é o segredo pontifício, de perguntar para o Padre Sandro, de perguntar para o Padre César, para perguntar para o Padre Alexandre, para perguntar para esse padre, para aquele outro padre, a respeito do nome indicado. E quando a gente diz o nome indicado, a anunciatura também manda um questionário. É um questionário até meio longo, pede para a gente não dizer assim, o candidato, como é que é o candidato? É bom. Como é que é o candidato? Então, não é, de preferência, não responder dessa forma. Então, mostrar por que é bom, onde que está, onde que passa a bondade, vamos dizer, né? Aí você dá um máximo de informação. O aspecto, até físico, saúde, a questão moral, a questão doutrinal, o relacionamento do padre com o clero, no caso, com as pessoas, se é uma pessoa respeitosa, se tem goza de uma certa facilidade junto às autoridades, com as outras pessoas, as famílias, a juventude. Faz um questionário bem... E dentro dessa dimensão, deste questionário, se a pessoa está sendo indicada, como o senhor usou o termo,
E essa varredura, vou usar a mesma expressão, né? Essa pesquisa, eu já ouvi dizer, aí o senhor pode me confirmar, que a pessoa questionada, que recebeu vamos dizer assim, a carta, ou que recebeu da anunciatura, vem o envelope, isso é verdade? Isso é só uma curiosidade, que vem no envelope endereçado à pessoa, com a carta, e outro envelope para que a pessoa coloque junto carta que escreveu, para que não tenha perigo disso ser vazado? Não. O problema é sempre essa palavra que você acaba de falar. Às vezes nós temos um ímpeto, né? E queremos ficar perguntando para as outras pessoas como é que não é. Olha, eu recebi, você recebeu também, mas recebeu o quê? Mas eu não podia falar, mas então agora eu vou falar. Aí você já quebrou o sigilo, vamos dizer, né? Isso às vezes pode até prejudicar a pessoa indicada. Prejudica e mais, se a pessoa fica sabendo que o nome foi indicado e que correu, vamos dizer assim, o processo dessa pessoa, ele não é escolhida, por exemplo. Bom, se bem que também é o seguinte, não significa que é indicado que automaticamente será eleito. Absolutamente. Então, me parece que assim, um questionário que você recebe e você responde o que você sabe. Na maior sinceridade, na maior verdade, sem aumentar, mas também sem diminuir. Você vai dizer o que você entende e o conhecimento que você tem da pessoa. Então, feito isso, você não precisa aliás, eles recomendam que a gente não fale a partir de terceiros. Se você não sabe, você não responde. Então, você vai responder o que está sendo perguntado. E você não precisa dizer para o colega, eu recebi, você recebeu também? O que você respondeu aqui? Não, isso não existe. Então, aí você já está quebrando o segredo pontifício. E tem uma pena. Tem uma pena porque você está também quebrando o segredo pontifício, você está expondo, de repente, a pessoa. Você está quebrando a seriedade da coisa, né? Porque é uma coisa muito séria, é uma coisa grave. Por quê? Porque mexe com a vida da gente. Muda tudo. Depois o monsenhor vai poder dizer aqui o que sente, o que se passa, como é que não é? Quer dizer, de 100, 120, 300, 1.000, 10 mil, 12 mil sacerdotes no Brasil. Por que eu fui escolhido? Que graça que acharam de mim, vamos dizer assim. E eu fico imaginando, Dom Lanza, esse processo, por exemplo, o que foi acontecendo desde que o nome do Monsenhor José Hamilton foi indicado, né? Para que na última quarta-feira, dia 12 de abril, venha a notícia para todo mundo, né? Papa Francisco nomeia para a Diocese de Almenara Monsenhor José Hamilton de Castro, da Diocese de Guaxupé. O senhor tem noção do período que foi esse processo? Ou não se tem um período, um tempo em que o nome da pessoa é indicada até o arquivamento ou a eleição e a publicação? Tem um tempo. Às vezes o tempo é curto, às vezes é médio e às vezes é longo. Por exemplo, o padre ou a pessoa recebeu um questionário. A pessoa põe dentro da gaveta porque fala assim, eu não sei como é que eu vou responder. E não quer perguntar para ninguém porque não pode dizer para ninguém. O que eu faço? Passou uma semana, passaram 15 dias, passou um mês, 2 meses, e a pessoa não respondeu. Então significa o quê? Que já estão 2 meses que esse processo está parado. Como qualquer outro lugar, não é? Como qualquer outro lugar. Sim. Então, dependendo do número de cartas que foram enviadas, você tem que receber todas de volta. Então, a anunciatura fica esperando que todos que receberam, todos respondam essas cartas. Porque se de repente mandou 20, chegou 19, uma que veio, de repente, tem uma coisa séria, vamos dizer assim, indica uma coisa séria do candidato. Então, se você já tivesse fechado com as 19, como é que fica essa outra? É complicado. Entendeu? Então, tem que receber todas. Se tiver alguma questão, de repente, pode-se ampliar a escuta mais uma vez, por exemplo. Vamos dizer, seria tipo de uma repescagem, vamos dizer. Uhum. Então, eles têm todo um caminho e tem toda uma diplomacia para poder fazer isso.
Lá também, quando a gente falava do processo, do questionário, no questionário está lá no Código de Direito Canônico, viu? Tem lá, quem quiser pode procurar lá, eu não saberia agora dizer qual cano que é, mas está lá. E pergunta também das condições do candidato de assumir uma diocese pequena, uma diocese média, uma diocese grande. Uma diocese pequena, se bem que é contraditório dizer industrial, ou operária. Ou rural, vamos dizer assim. Ou rural. Ou média de cidade, de extensão rural e assim por diante. Um grande centro, a pessoa tem essa... Uma capital, por exemplo. Uma capital, tem essa condição de poder assumir, responder, tem esse preparo. Então, eles têm essa facilidade, como eu dizia, né? Quem compra carro entende carro, né? Então, na medida que eles recebem as cartas, e com certeza eles devem ter outras informações também, né? Eles vão buscar... Uma palavra que eles usam muito, eles têm expertise, né? Exatamente. Então, eles sabem onde buscar mais informações também. Então, nós temos essas, mas com certeza deve ter outras também, e que às vezes a gente nem sabe, e que são importantes. E feito isso, aí tem que... e o que eu já ouvi dizer é o seguinte, tem um candidato, 2 candidatos, 3 candidatos. E feitos os 3 processos, esses processos são enviados para Roma. Lá em Roma tem outra equipe que vai filtrar também. Inclusive é como se o núncio fizesse um parecer desses candidatos? Aqui ele já faz um processo, vamos dizer, né? Chegando lá, em Roma, tem o dicastério, que é tipo uma secretaria, que nós temos aqui o Dom Wilson Montanari, que é de Sertãozinho, que trabalha nesta área, nessa secretaria, onde se estuda a possibilidade. E se eu não me engano, foi contemporâneo do Monsenhor na época dos estudos, se eu não estou enganado. Quem? Esse bispo que trabalha no dicastério. O senhor falou aí, do Monsenhor, do Montanari? Eu acho que eles foram contemporâneos na época de seminário. Depois o Monsenhor vai poder dizer. E nós temos lá também um padre de Jaboticabal, que foi seminarista nosso lá, foi meu coroinha, foi meu acólito, seminarista nosso, e que hoje trabalha junto com o Montanari nessa secretaria. Então, conhece também a realidade do Brasil. Então, aí vai muito, nessas escolhas, vai muito da realidade. Por exemplo, tem a diocese lá aqui de Divinópolis. Onde que está? Região Central. A região Central. Almenara está na onde? Noroeste. Pouso Alegre, Guaxupé, mais sul, sudeste, Pouso Alegre. Então, vai muito disso também. Então, esse pessoal tem essa expertise, né? Eles têm esse entendimento de como fazer acontecer a coisa da melhor maneira possível. E aconteceu. E uma história, dizem que os bispos lá do Paraná, porque eu passei lá, fiquei 3 anos, então perguntaram para o núncio por que não saía, indicava os nomes. E por que não saía os bispos? Por que não saía bispo, né? Aí o núncio disse que o núncio respondeu que porque vocês bispos não conhecem os padres de vocês. Ai. Agora, vocês não conhecem bem os padres de vocês. E a outra coisa, o meu velho bispo, que hoje já falecido, dizia o seguinte, falta matéria-prima. Falta matéria-prima para o episcopado. E dependendo do Papa também se escolhe os bispos. Também isso vai na linha do pensamento. Então, vai muito na linha da maneira como o Papa pastoreia a igreja. Então, vamos fazer mais bispos pastores, vamos fazer mais bispos intelectuais, mais envolvidos na questão bíblica, etc, etc, etc. E também, perguntado, alguém diz que a anunciatura respondeu o seguinte, quando a gente faz um bispo, esse bispo é para 40 anos. O que significa isso? Se vai bem, então vai tudo bem. O bispo normalmente fica 10, 15, 20, 25, 30 anos e assim por diante. Então é um bem que acontece, vamos dizer assim, né?
Mas quando, de repente, se a escolha não foi boa, tiver problema e tiver que caçar o bispo, entre aspas, né, vamos usar essa expressão, atrapalha toda a vida, vai atrapalhar esses 20 anos, vai demorar mais 20 anos para arrumar a realidade, a situação. Então, olha a seriedade, a responsabilidade da escolha e da nomeação, da indicação, da escolha de um bispo e da atuação do bispo numa diocese, arquidiocese, etc. 12 de abril de 2023. Na manhã desse dia, a Nunciatura no Brasil anuncia a eleição do padre, até então reitor do Seminário Santo Antônio, Padre José Hamilton de Castro. Hoje, Monsenhor, já em vista do episcopado. Como é que está o coração? Mas antes disso, como é que fica o bispo? Porque eu sei, não podia falar, me tirou o reitor, quem é que eu coloco como outro reitor? Se vira, né? Se vira nos 30. Eu ia perguntar isso depois. Mas como é que fica? A gente fica muito feliz. Nossa, uma alegria intensa no coração da gente. Na missa do Santos Óleos, exatamente. Claro, o senhor já sabia, com certeza. Mas eu falei alguma coisa. É que eu falei nas entrelinhas. A gente sempre fala nas entrelinhas, né? Agora que a gente vai entendendo. Entendeu? Que eu disse que a diocese é grande, é boa, ela é marcada por carismas, dons, os talentos que a gente encontra nos padres. Era isso aí. Olha que benção. Coisas, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas para falar exatamente dessa alegria, mas eu não podia falar, vamos dizer assim, né? Porque a alegria grande nossa, não só da nomeação do Monsenhor José Hamilton, mas, por exemplo, um bispo, sábado agora nós vamos ter a ordenação do diácono Luiz Fernando, mais outra ordenação de padre, mais outra ordenação, e se Deus quiser, no final do ano, mais 2 ordenações de diáconos. Olha aí, então nós vamos fazer valer o diaconato, o presbiterado e o episcopado nesse ano. É graça. Sim, sem dúvida. Não vamos falar só de coisa ruim na diocese, disso, do padre, que é isso, daquilo, mais aquilo outro. Não, é benção. Tanta coisa boa para a gente se ocupar, para a gente se valer. E eu acredito. Para nós rezarmos, Padre Sandro. E eu pedi muito para a gente rezar para o nosso clero, para a nossa diocese, para os vocacionados, as vocacionadas, e assim por diante. E eu acredito que todos nós estejamos felizes com a nomeação do Monsenhor. Pela figura que ele representa aqui na nossa diocese, no nosso presbitério, e é um bispo nosso. E havia um tempo, o último eleito foi o Domicias, que também era reitor, são padres formadores que se destacam. O Monsenhor José Hamilton foi reitor, deixou a função, voltou a ser formador, deixou a função, então assim... 3 vezes, na verdade, né? E a gente admira por isso, por esse papel de comprometimento com a diocese. E o senhor falava isso na missa. Tem expertise, né? O senhor falava isso na missa de Quinta-feira Santa. O comprometimento com aquilo que a diocese precisa. Então, quando nós temos um padre eleito, bispo, para nós essa certeza de que a diocese tem pessoas capazes. E acende uma luz na diocese, né? Porque as pessoas vão perguntar, mas de onde que é essa nomeação? Quem é o Monsenhor José? De Guaxupé, diocese de Guaxupé. Então é uma coisa muito boa. Né? E no seminário tinha uma brincadeira, não sei se aqui em Minas existia isso, que quando um seminarista era mandado embora, furava a peneira. Não, nunca vi isso. Tinha isso? Não. Então, quando fura a peneira, sai um. Se você for peneirar lá, vai cair outro. Já falei o que tinha que falar. Né? Já, entendi. Deixemos para os próximos capítulos. Parábola, né? Isso, agora eu estou atento. Mas assim, é muito bom, nós estamos felizes. A nossa programação aqui com a Rede Diocesana de Comunicação não podia deixar de passar. Mudamos a programação. Eu aprendi certa vez com o Alessandro Calixto que a gente pode colocar uma pauta, mas dependendo de uma outra pauta que ela caiu. Então nós tínhamos uma programação para hoje. Eu sabia e tinha uma programação para hoje, eu já sabia falar, mas não vai ser. Eu pensava comigo, mas não podia falar ainda. Sim. Eu estava que nem Nossa Senhora, guardando no coração. Mas que alegria. E eu tenho certeza que nós vamos oferecer para a Diocese de Almenara alguém muito especial, capaz, dedicado, que ama a igreja. E só nesse serviço
assume uma paróquia, volta para o seminário. Isso é sinal de amor à igreja. Padre Sandro, eles fizeram uma relação já, porque o primeiro bispo de lá foi Dom José Geraldo. Eles falaram assim, nossa, olha, agora nós estamos recebendo esse bispo. Eles que foi ordenado, muito felizes. Que foi ordenado pelo Dom José Geraldo. Então eles estão muito felizes, estão vibrando, né? Pelo menos que a gente sente assim, né? Existe tendo uma vibração, uma alegria. E nós precisamos dar todo o apoio, né? Queremos rezar desde já para o Monsenhor. Vamos ver o que ele vai precisar também. Eu acho que nós vamos precisar ficar muito atento. E a rede diocesana de comunicação, posso dizer isso por fazer parte, está à toda a disposição do senhor e do Monsenhor para a sua ordenação e também para a sua posse, com certeza. Vai ser uma coisa muito forte, muito bonita também entre nós. Vamos ver. E nós estamos dentro do terceiro ano vocacional. Olha que bênção. Uma coisa muito, muito forte, muito boa também. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com Comunidade em Rede, hoje especial, e na volta a entrevista do mês com o Monsenhor José Hamilton de Castro, futuro bispo diocesano de Almenara. Já voltamos. E nós estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede, falando para a nossa rede diocesana de comunicação e também para as nossas emissoras de rádio, Rádio da Família, que gera este conteúdo, juntamente com a rede diocesana de comunicação, Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora em Machado, Onda Minas FM em Nova Resende, Boa Nova FM em Itaú de Minas, Nossa Missão FM em Passos, Montana FM em Monte Belo, Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral em Guaxupé, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso, que está nos ouvindo e que fica na cidade natal do Monsenhor José Hamilton de Castro. Boa tarde, Monsenhor. Seja bem-vindo ao Comunidade em Rede. Boa tarde, Padre Sandro, e a todos os ouvintes. Que alegria para a nossa diocese, mas nós queremos saber como que está o coração. Dia 11, dormiu o padre, né? A turma diz isso. Dormiu o padre, quarta-feira já acorda bispo eleito da diocese de Almenara. Como é que está o coração? Olha, é um misto de vários sentimentos dentro do coração, né? Coisa assim que eu não tinha experimentado na minha vida, né? É um misto de alegria, né? De gratidão, quer dizer, a Deus e a igreja, e ao mesmo tempo um certo temor, né? Que de repente invade o coração da gente, porque você se vê agora eleito numa missão que a gente foi escolhido, né? E de repente nesta missão, olha, você é designado para uma outra região, um outro lugar. Então este novo, esse desconhecido, naturalmente falando, mexe com as nossas seguranças, né? Isso dá esse certo temor. Mas ao mesmo tempo, esse temor ele vai se suavizando pela certeza da própria fé que a gente tem, né? Que, olha, se até aqui Deus nos acompanhou, claro, e essa nova missão que agora está na minha frente, eu vejo como presente, como graça, como dom de Deus, né? E a partir desse olhar de fé, então esse temor parece que ele vai assim diminuindo, e a gente começa já a se projetar, se sonhar, né? Como que eu ainda dizia ontem, é contraditório. Nem conheço esse povo, mas estou sentindo como já estou amando, né? Estou com saudade já de conhecer essa nova realidade. Nós vimos que o Senhor já atendeu ao povo de Almenara através de uma entrevista online. Mas o senhor já tem uma previsão de uma ida até Almenara antes da posse ou só somente para o período da posse? Até o momento eu ainda não decidi ainda uma viagem lá, preciso ainda depois retornar novamente uma conversa com eles, né? Porque estávamos ainda vendo algumas coisas para a gente agendar a minha ordenação e depois a posse, né? E aí, em função disso,
no primeiro momento, a gente tinha que, então, adiantar bastante a ordenação para meados de maio, né? Então, seria um tempo muito curto para eu ir lá, né? Então, até o momento, eu ainda não conversei. Agora, depois, a gente clareou mais algumas coisas, e aí já a ordenação será agora será no começo de julho. Então, eu vou depois pensar, né, nessa possibilidade, quem sabe, de marcar um momento para já marcar uma presença lá. Mas antes de nós falarmos da data, né, que o senhor já adiantou em começo de julho, quando que o senhor ficou sabendo? Que acho que é uma curiosidade de todos nós. O bispo disse que na missa dos Santos Óleos ele já sabia, claro, agora nós temos noção disso. Nós sabemos que sempre o bispo do local, né, em que o padre é nomeado, o bispo também tem ciência desta nomeação, mas nós queríamos saber, desde quando que está aí no coração do senhor, e só agora, dia 12, né, próximo, quarta-feira passada, é que veio a publicação. Então, eu estava vivendo essa ansiedade, né, sozinho, né, eu e o bispo, certo, claro, né, desde o dia 1º de março, né, dia 1º, fim de fevereiro, a Nunciatura entrou em contato com o Dom Lanza, né? E aí falando que para ele conversar comigo, que o processo já estava na fase já concluída e que eu seria, então, eleito bispo, né? E, então, para ele, de uma certa forma, preparar o meu coração, né? Para depois eles oficializar esse chamado. E aí ele falou comigo, né? Ele falou, olha, tínhamos até uma reunião aqui, falei, a Nunciatura me ligou no WhatsApp, querendo uma conversa reservada comigo, e aí o assunto é que o Papa Francisco está com a intenção, essa foi a expressão, está com a intenção de nomeá-lo bispo de Almenara. E aí, então, estou falando com você, para você ir pensando, você aceita ou não, né? Para você ir rezando, porque a Nunciatura vai entrar em contato com você para fazer dizer, né, que o Papa o nomeou e pedir o seu consentimento, sim ou não, né? Bom, no momento você acolhe, né? E aí a gente fica... A emoção é tão grande, né? O medo e tudo mais, né? E a alegria, tudo misturado ao mesmo tempo. E bom, então tem que rezar, né? E colocar diante de Deus, né? Eu nunca pensei numa missão dessa, né? Todo trabalhando no seminário, fazendo parte do conselho, a gente participa mais diretamente da administração, né, pastoral da diocese. Então a gente, juntamente com o bispo, percebe os desafios e aí a decisão totalmente do bispo, né? Então, mas ainda é ser necessário esse sigilo, porque ainda o processo está correndo ainda e precisa de todo um tempo, né? Tem todo um tempo para depois se tornar público. Então, desde o dia 1º de março, eu e o bispo já estávamos eu particularmente vivendo esta emoção, esse medo e essa alegria ao mesmo tempo, né? E depois essa ansiedade, o que eu vou dizer sim ou não, né? Porque isso fica dentro do coração. Bom, aí, quando foi o dia 21, o dia D mesmo, foi o dia 21 de março. Às 11h30, eu estava lá no seminário, em Pouso Alegre, e aí fui lá na minha mesa, eu olhei no meu celular uma mensagem, o prefixo lá era número 61, que é região de Brasília. Né? E aí a mensagem estava lá que a irmã Carmen, secretária da Nunciatura Apostólica, queria que o senhor confirmasse o seu e-mail, o senhor José Hamilton de Castro, o seu e-mail, porque o núncio gostaria de ter uma conversa reservada com o senhor, né? Aí eu olhei, até ainda pensei na hora, será que pode ser essas coisas de fake news, né? Porque tem coisa de WhatsApp, né?
Então, mas aí como o bispo tinha falado, aí essa ideia primeira veio, depois eu já suspendi essa ideia porque o bispo tinha falado comigo, falei, bom, não. E aí eu respondi, confirmei o e-mail, aí ela novamente ela já respondeu, a que horas o senhor poderia atender o monsenhor Joseph, que não foi o núncio que falou comigo, foi o monsenhor Joseph, que é secretário de assuntos da nunciatura, que o núncio estava viajando. Então, que hora que o senhor poderia atendê-lo? Falei, olha, agora, se for possível, né? Aí, claro, não deixa para depois não, claro, senão eu vou... porque já eu quero resolver a minha ansiedade aqui, né? E aí, ela passou mensagem dizendo, olha, 12:05, tá bom? Falei, tá, tudo bem, já era uns 20 para meio-dia. E o nosso almoço no cenário é meio-dia, né? Falei, bom, aí tive que ir lá na cozinha, falei, Padre Vinícius, você podia fazer a oração aí, porque eu vou ter que fazer uma ligação agora e tal, eu vou demorar um pouco. Não, tudo bem, tá, né? Porque eu não podia falar nada para ninguém, não podia dar. E aí voltei, fiquei lá aí foi para o meu quarto, né? Fechei a porta e fiquei lá. 12:05, eles são pontuais, né? 12:05. Olha que interessante. Aí ela passou a mensagem dizendo, olha, o senhor pode... não tem ninguém não, estou sozinho aqui. Então ele vai falar com o senhor. E aí, chamada de vídeo, né? WhatsApp. Aí ele se apresentou, né? Falou, olha, eu estou falando, o senhor fala bem italiano? Eu falei, olha... português, e olha lá, tem hora que eu me confundo até, né? Brinquei, né? Então, tudo bem. Então, eu tenho outro padre aqui que fala em português, vou falar italiano e fala em português, né? Mas não sei bem o italiano, mas dá para ser uns 80% dá para a gente entender, né? Aí ele falou, olha, ele se identificou, falou que era o Monsenhor José, que era responsável de assuntos da nunciatura apostólica, que o núncio estava viajando e que era uma conversa reservada, confidencial a mim. E aí ele falou, o assunto é que eu estou dizendo que o Papa Francisco nomeou bispo da Diocese de Almenara. E hoje eu preciso, então, da sua resposta, seu sim ou não. Né? Aí o padre falou em português, né? Aí eu falei para ele, bom, mas eu tenho que agora, nesse momento, dar a minha resposta, o meu sim ou não, né? Olha, eu tenho um tempo, bom... Aí começou a rir, você tem até amanhã às 9 horas, porque o processo já foi feito e aqui a gente tem toda uma caminhada, todos os protocolos a ser seguido, né? Então eu poderia dar um prazo até amanhã às 9 horas, né? Falei, bom, aí você tem, né? Você fica a ansiedade. Imagina. Mil, né? Eu falei, olha, eu senti na minha vida, na minha história, o apelo, o chamado a ser padre, né? Esse foi o meu ideal e desde que eu fui ordenado, eu disse, né, para mim, disse para Deus, olha, o Senhor que me chamou, sou instrumento seu e então eu quero aquilo que o Senhor quiser, eu estou disposto a realizar, né? E durante todo esse tempo, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos de padre, tudo que a igreja me pediu, em alguns momentos, humanamente falando, talvez se fosse só o lado humano, eu não quero, mas eu lembrei, bom, olha, foi Deus que me chamou, isto é missão, não é só uma escolha minha. Então, nesse chamado, é Deus quem está falando através de. Então, isso era muito forte em mim, eu sempre então disse sim, e tudo que eu fiz até aqui, olha, se humanamente falando eu estava não querendo ou meio inseguro, depois, avaliando hoje, nossa, olha, a graça de Deus me amparou e eu pude realizar, né? Dentro das minhas limitações. Então, eu vou usar esse mesmo critério. Se até hoje eu disse sim, não fiz valer a minha vontade primeira, mas sim aquilo que a igreja me pediu. Então, numa resposta de fé, vou dar o meu sim, confiando que a graça de Deus que me amparou, creio que não vai me faltar agora nessa nova missão, né? E aí, que bom. Então, aí, a partir nem esperou o outro dia. Não, aí já fui. Então, tudo bem. Então, depois, a secretária vai falar com o senhor, aí tem todo algumas coisas burocráticas, um e-mail próprio, um outro e-mail que eu tive que criar, porque você fala diretamente com a nunciatura, né, para não ter perigo de ser para um outro e-mail, né?
tive que... Aí indicou lá os passos, falei, bom, mas agora eu, nessa parte de informática, eu sou meio analfabeto, né? Eu sei pouca coisa. Posso pedir alguém para criar, né? Mas aí deram lá os passos, eu rezando, falando, meu Santo Antônio, quando eu lá no seminário Santo Antônio, então dentro de mim, Santo Antônio, você está aí do meu lado, dá um jeito aí, porque eu não posso, tem que dar certinho. Mas uns 4 passos lá, deu certinho, aí já falei com a secretária, ela falou, opa, tudo bem, já confirmado, aí eles passaram lá, então, a carta, né, falando da minha nomeação, depois mais um outro documento que o bispo teria que assinar e eu também, e depois eu tinha que fazer uma carta escrita à mão dizendo que eu aceitaria, né? E depois a gente tinha que digitar e mandar para eles, né? Falei, bom, agora outro desafio, né? Porque eu não vou pedir alguém para poder digitar isso aqui, né? Escanear essa carta e mandar para eles, né? Aí, bom, depois ele falou, olha, a secretária, olha, ele já ligou para o Dom Lanza, já falou com ele, já viu com ele uma data possível do anúncio, né? Mas ele vai falar com o senhor concorda? Aí passou umas 2 horas da tarde, me ligou. Olha, já falei com o Dom Lanza, já falei com o administrador lá de Almenara. Eles concordam que poderia ser anunciado dia 12 de abril. O senhor concorda? Isso foi dia 21 de maio. De março. Desculpa. Falei, bom, tudo bem, eu concordo. Então tudo bem. Então fica sob sigilo total, né? Só o senhor e o seu bispo que sabe. Depois o senhor conversa, o seu bispo vai ligar para o senhor, né? Falando isso. E aí, depois eu tenho mais 8 dias para o senhor enviar essa carta, né? Que é a minha aceitação, né? Por escrito e mandar para eles, né? Mas aí eu fiquei esperando o bispo ligar, o bispo não ligou, né? E o bispo aí eles falaram para o bispo que eu que ia ligar para o bispo, né? Foi um desencontro da comunicação. Aí no outro dia, na quarta-feira, o bispo me ligou. Olha aí, uma conversa assim, nós tivemos um encontro de formação, foi decidido lá sobre vocações adultas, o que ficou decidido? Nós vamos fazer uma casa separada ou não? Né? Falei, não, nós só conversamos o assunto, mas não ficou fechado, porque temos ainda poucas vocações adultas, né? O curso superior que está aparecendo, né? Tem um momento, ser 1, 2, vamos ainda, não é o ideal, mas vamos ainda, vamos ter que ficar junto com o propedêutico mesmo, mas ficou aberta a reflexão e vamos retomar na nova reunião. É bom porque eu esqueci e tal. Então tá bom. Aí, tudo bem? Falei, não, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Falei, não, espera um pouquinho. Aí, o que foi? Falei, olha, a anunciatura falou comigo ontem, falou com o senhor. Aí falou, eu liguei só para... Era só para perceber se estava tudo bem, mas eu queria falar sobre isso mesmo, né? Aí eu falei, bom, então tá certo. Não, então... Era porque ele precisava assinar uma carta e eu ia lhe mandar essa carta junto, né? Não, e segunda-feira eu vou a Pouso Alegre, até dia 28 de março, tem uma reunião. Aí na terça-feira, no dia 29, você vem comigo e a gente dá um jeito de escanear, então, esse documento e mandar, né? Aí eu vim na terça-feira, dia 29, e a gente escaneou e mandou, então, essa documentação. E aí ficou, né? Daí a data era o dia 12, só eu e ele... Nós não podemos dizer a ninguém. Falei, bom, eu também resguardei para mim, ele também, né? E no dia mesmo da Quinta-feira Santa, né? Ele falou, você vai vir? Falei, vou. E falou, olha, então seria bom você vir na quarta-feira. Falei, bom, essa semana depois da Páscoa não tem aula no seminário. Os seminaristas estão nas suas casas e eu vou ficar aqui na minha casa em Mococa. Então tá bom. Então você podia vir na quarta-feira cedo, 6h30, você vem em casa, porque aí... às 7 horas da manhã já sai a notícia, e aí precisa às vezes de alguma coisa, né? Você fica aqui. E aí foi assim o transcorrer de tudo isso. Monsenhor, lema, que a gente sabe que... Então, e aí depois a gente começou a pensar sobre isso, num lema, né? Então, uma coisa que, lendo os evangelhos, eu gosto muito da palavra de Deus, claro, e refletir a palavra de Deus, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, e o Richard mesmo, que
no seminário, né? Foi formando o nosso lar. Uma coisa que sempre me chamou a atenção de Jesus na formação dele com os discípulos, ele insiste muito na questão do serviço, né? Jesus é muito... E os discípulos, os apóstolos, quer que Jesus se converta a eles na ideia ainda, né, de poder, domínio, né? E Jesus totalmente o contrário, né? Então, eu sempre essa dimensão do serviço sempre me chamou a atenção no Evangelho, e eu sempre procurei ter uma autocrítica nesse sentido e perseguir esse caminho, né? Então eu pensei, falei, bom, eu quero escolher o meu lema, né? Servir com amor e alegria. Olha, que é o beleza. Salmo 100, versos 2, né? Que é servir com alegria. Olha que bênção. Eu creio que está dentro do contexto, né? Evangélico, né? E a palavra de Deus é sempre nova para todas as épocas, né? Uhum. E sobretudo para esse tempo sombrio que nós estamos vivendo hoje, Desafio. né? A questão do serviço e a questão também de servir com alegria, servir com amor. Aí está a verdadeira realização e sentido da vida humana, né? Dia da ordenação. Então, aí o dia da ordenação, nós agora fechamos, né? Agora há pouco. A ordenação vai ser realizada no dia 8 de julho, num sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral. E depois a posse, lá em Almenara, vai ser o dia 16 de julho, num domingo, às 9 horas da manhã, lá em Almenara. E quem serão os bispos? O principal, que nós sabemos, são 3 bispos. O senhor já escolheu, ainda não? Então, nós ainda estamos pensando, aí temos que depois ligar para os bispos, né, se há a agenda deles, né? Então, ainda não conseguimos contactar. Vamos ver agora na Assembleia dos Bispos, a semana que vem. O senhor já participa como bispo eleito? Eu já participo, como bispo eleito, eu já participo. E aí a gente vai definir lá essa questão. Tá. Né? Então, num próximo momento, a gente anuncia, né? Quem serão os bispos ordenantes da sua ordenação. Sim, claro. Padre, para a gente encerrar, aliás, perdoe. Monsenhor, para a gente encerrar, primeiro, a alegria nossa, e posso dizer, eu como membro do presbitério da Diocese de Guaxupé, a nossa felicidade pela sua eleição, pela sua nomeação como bispo diocesano de Almenara. A alegria de ter mais um padre da nossa diocese eleito bispo, né? O último foi Dom Messias e agora... e os dois trabalharam juntos, né, na formação. Então, assim, primeiro, essa nossa alegria. Segundo, conte com toda a estrutura da rede diocesana de comunicação, inclusive para divulgar esse dia, né? Sim. Dia 8 de julho, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral Nossa Senhora das Dores. Já se organize aí para prestigiar e participar juntamente com o Monsenhor na sua ordenação episcopal. Obrigado por essa entrevista, que Deus lhe abençoe. Deixa a sua bênção de bispo eleito. Então, eu que agradeço, né, essa abertura de vocês aqui na comunicação, né? E quero novamente reiterar minha alegria, né, de ter sido nomeado, né, bispo para a Diocese de Almenara. Como Dom Lázaro mesmo disse, né, o nosso bispo Dom José Geraldo, quem me ordenou, ele foi o primeiro bispo lá da Diocese de Almenara, que foi desmembrada da Diocese de Araçuaí e de Diamantina, né? Em 82, Dom José Geraldo foi o primeiro bispo, né, que criou, digamos assim, as bases daquela diocese, né? Então, e hoje, agora, eu ordenado por Dom José Geraldo, ele foi o nosso bispo, né? E agora ordenado por ele, e Deus agora me chama, né, para esta missão de ser bispo lá da Diocese de Almenara. Ainda com o coração ainda um pouco temeroso, né, mas confiando na graça de Deus e na alegria desse chamado que Deus me fez, né, embora, não obstante a minha fragilidade humana, né, mas a graça de Deus, como eu disse antes, me amparou, sustentou até aqui, e eu creio que a graça de Deus vai também me amparar e me sustentar agora nessa nova caminhada. Rezarei por todos vocês e conto também com a amizade e oração de todos vocês também lá depois da minha ordenação, estando lá nessa nova realidade lá. Então vamos invocar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. E falou conosco Monsenhor José Hamilton de Castro, bispo eleito da Diocese de Almenara, Minas Gerais, aqui para o Comunidade em Rede.